Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E vamos falar hoje das semifinais da Champions League, que começam a ser disputadas já na semana que vem, com dois jogos. Arsenal versus PSG, no dia 29/4, terça-feira, e Barcelona contra a Inter de Milão, no dia 30/4, quarta-feira. Os jogos de volta serão na semana do dia 6 e 7 de maio. O que a gente pode falar desses dois jogos? Primeiro, vamos lembrar como é que esses times passaram para as semifinais. Desses 4 times semifinalistas, apenas um deles ganhou os 2 jogos das quartas de final. E ganhou de um adversário muito temido, que foi o Real Madrid. E o time que fez essa façanha foi o Arsenal da Inglaterra, que ganhou de 3-0 em casa, com 2 golaços de falta do Declan Rice, e depois ganhou de novo fora, por 2-1, contra o temido Real Madrid, com um gol do Martinelli, o brasileiro Martinelli, no último minuto. Então o Arsenal, que era um time que corria por fora na disputa para chegar à semifinal ou até a final, é um time hoje que merece mais respeito. A Inter de Milão não perdeu nas quartas de final, ganhou fora do Bayern de Munique por 2-1 e empatou em casa por 2-2. E eu diria que na rodada de volta das quartas de final, o Barcelona e o PSG decepcionaram um pouco. O Barcelona havia ganho do Borussia Dortmund por 4-0 em Barcelona e jogando fora perdeu por 3-1 e levou um chocolate. O placar era para ser mais ampliado. O Barcelona estava sendo completamente dominado pelo Borussia Dortmund, até que achou um golzinho, um gol contra do Borussia, que meio que tirou o ímpeto do time alemão. Mas o Barça é um time que já penou em jogos fora da Champions, é um pouco de trauma que está na cabeça do time barcelonista. E o PSG, que vinha fazendo uma campanha maravilhosa nos mata-mata, ganhou em casa do Aston Villa por 3-1, e fora de casa abriu 2-0, então praticamente teria decretado já o final da série, mas o Aston Villa foi buscar uma reação impressionante, virou para 3-2 e com mais um golzinho ele chegaria à prorrogação, pelo menos. E o grande nome do jogo foi o goleiro Donnarumma, do PSG, que salvou o time com pelo menos 2 defesas monumentais, daquelas que são para ficar para a história. Então, nesses confrontos de semifinais, antes dessa rodada das quartas, eu diria que os grandes favoritos seriam Barcelona e PSG, pelo futebol que vinham apresentando. Mas pelo que eles jogaram no jogo de volta das quartas de final, eu acho que o Arsenal entra nessa briga como para disputar o favoritismo para chegar numa final. Eu diria que o Arsenal é um time muito arrumado, muito parelho, com todos os jogadores jogando bem, mesmo com desfalques importantes, é um time que se mostra muito competitivo e acho que vai dar trabalho nessa briga contra o PSG. Ainda mais que o PSG faz a segunda partida em casa e aí isso pode, de repente, levar alguma confiança maior para os jogadores do PSG, mas desde que eles não tomem 3-0 fora de casa, como aconteceu com o Real Madrid, porque aí fica difícil de virar. E o Barcelona vai pegar a Inter de Milão. Eu diria que o Barcelona é favorito, dos 4 times, é o time que vem fazendo a maior quantidade de belas partidas, faz uma ou outra partida abaixo, como essa que eu falei agora há pouquinho, o jogo de volta contra o Borussia Dortmund, que o Barcelona não jogou bem, mas o Barcelona é o time que vem praticando, eu diria, o futebol mais vistoso, é o time que tem o ataque mais poderoso, com o Lamine Yamal, o Lewandowski e o Rafinha. Não se tem certeza se o Lewandowski vai estar apto, pelo menos para esse primeiro jogo, o jogo de ida da semifinal, porque ele está machucado, está tentando se recuperar, mas o Barcelona tem outros jogadores à altura, O Ferran Torres está numa fase também maravilhosa e poderá muito bem ocupar o lugar do Lewandowski se ele não puder jogar.
E a Inter de Milão corre por fora. Isso é ruim para ela? Eu diria que não. É o cenário ideal. A Inter de Milão gosta de correr por fora, gosta de ser um time desacreditado, né? Como eu sempre digo, os times italianos têm um sistema defensivo muito sólido, e quando eu falo sistema defensivo, é aquele que começa marcando no ataque, né? Então todos os jogadores se doam muito. Lautaro Martinez está numa fase iluminada, fazendo gols bonitos e importantes, e aí a Inter de Milão corre por fora contra o Barcelona. Isso pode ser um perigo para o Barcelona. Vamos aguardar. Na semana que vem, então, começam as semifinais, que terminam dia 6 e 7 de maio. Como destaques individuais, eu diria que até aqui o destaque do Arsenal na Champions League é o Declan Rice, e não só pelos 2 gols de falta que ele fez contra o Real Madrid no jogo de ida, nas quartas de final, mas também por toda a sua campanha, seu desempenho, pelo equilíbrio que ele dá para o time, tanto desarmando como pisando na área, né, e sendo um cara importante também na armação de jogadas. No PSG, estranhamente, nas últimas rodadas, o seu maior destaque é o goleiro Donnarumma, que tem salvado o time com defesas milagrosas. No Barcelona, eu diria que o jogador mais constante é o Rafinha, porque ele faz gol, dá assistência e ainda por cima ajuda a marcar. Então é um jogador completo, muito admirado pelo técnico Hans Flick, e que está numa fase realmente espetacular. E na Inter de Milão, eu diria que o maior destaque é o Lautaro Martinez, que é um jogador que tem se mostrado muito mais decisivo. Então aí, temos grandes jogos pela frente na Champions League, já começa na semana que vem, e o Canal 4 vai estar acompanhando para vocês, especialmente a atuação dos jogadores brasileiros que ainda estão disputando o título do maior campeonato de clubes do mundo. E a você que acompanhou o nosso canal até agora, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.